Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Peço desculpa novamente pelo atraso que tivemos aqui no início da apresentação. Nós estamos aqui hoje reunidos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Admilson, sou responsável pela Evolution Investimentos, que é um agente autônomo, um braço de atendimento da Guide, e nós estamos hoje nós contamos com a presença do Ricardo Barreiro e do Lucas. O Lucas é um analista de fundos imobiliários da Guide, eles vão se apresentar para vocês. Acredito que nada melhor do que cada um falar um pouquinho aí, contar um pouquinho do seu histórico para vocês, antes de nós darmos início efetivamente aí a apresentação, a interação sobre fundos imobiliários. Eu gostaria de falar para todo mundo, esse evento é para ser um grande bate-papo, para tirar dúvida, transmitir conhecimento, né? A Evolution, nesse ano, ela se propôs a conduzir uma série de eventos para os nossos clientes, amigos e convidados, no intuito de transmitir conteúdo educacional, né? Tirar as dúvidas dos nossos clientes, ensinar sobre diversos produtos aí que estão disponíveis no mercado atualmente. Então, qualquer dúvida que for surgindo, qualquer interesse que você tiver pertinente aí a fundos imobiliários, qualquer dúvida que você tiver, no decorrer do evento, por favor, vá mandando para a gente através do chat, tá? E eu vou repassando aqui para os especialistas, para nós irmos esclarecendo, enfim, para que fique bem interativo mesmo. Então, conto aí com a participação de vocês, tá? Boa noite, Ricardo, boa noite, Lucas. Gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho aqui para os nossos amigos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só antes de começar, muito obrigado aí pela participação de todos, é um prazer estar com vocês essa noite. A ideia é o seguinte, eu faço parte do time de sales e gestão de parcerias da área de investimentos, da Guide Investimentos, e hoje eu vou apresentar para vocês o Lucas Stefanini, que é o responsável pela análise de fundos imobiliários aqui na corretora hoje. A ideia é bastante em linha com o que o Admilson falou, vai ter um bate-papo para a gente apresentar o mercado para vocês, o que esse mercado, os produtos que a gente tem disponíveis podem aí agregar na carteira de investimentos de vocês como um todo. Então, Lucas, com você a palavra aí. Bom, boa noite, pessoal. Como já fui apresentado, eu sou o Lucas Stefanini e vamos bater um papo hoje, né, sobre esse produto, né, que tá vindo à tona aí, tá ganhando conhecimento no mercado, né, bastante pessoas interessadas no produto. Então a ideia é a gente apresentar esse produto a vocês, mostrar as qualidades, né, por que investir nele, o que a gente pode tirar de proveito desse investimento, principalmente no momento atual, né? Então eu fiz uma apresentação de apoio, na qual eu vou tentar ser direto e bem didático para todo mundo entender. E no final, né, conforme vocês forem tendo dúvidas, por favor, né, vão enviando e a gente vai batendo um papo mesmo, vamos trocar ideias, trocar informações, trocar conhecimento nessa noite aí. Então, vamos começar, né, primeiro passando pelo básico, né, o que é um fundo imobiliário. Então, puder passar aí para o slide 2. Aqui, né, também, quem quiser ir lendo com calma, mas eu vou explicar tudo. Um fundo imobiliário, né, é uma forma muito eficiente de a gente investir no mercado imobiliário e, além disso, ter retornos líquidos de imposto de renda, né? Então, esse é um dos grandes atrativos desse tipo de investimento e, basicamente, ao comprar um fundo de investimento imobiliário, você está se tornando sócio de grandes shoppings, agências bancárias, lajes corporativas, enfim, tem fundo imobiliário de todos os setores, segmentos imobiliários existentes, tá? Então, as grandes categorias são essas que eu mencionei, né, que estão aí no texto, como shoppings, agências, hospitais, hotéis
e lajes corporativas, e também tem os fundos chamados de papel, né, que são os fundos que eles não investem em um imóvel especificamente, eles investem em papéis ligados ao setor imobiliário, como que é o caso da LCI ou do CRI, por exemplo, tá? Então, o fundo imobiliário, você vai estar comprando uma cota do fundo, ou seja, você está comprando uma parcela daquele ativo físico. Então, no caso aí de um ativo como shopping, agência, etc. Então, você está comprando uma parcela daquele fundo e o fundo ele vai estar recebendo o aluguel, vai estar recebendo toda aquela renda proveniente, né, do fundo, e ele vai distribuir 95% do lucro líquido aos cotistas. Tá? Isso é uma... Lucas, só aproveitar pegar o gancho aí com você, só um minutinho, tá dando uma microfonia, o pessoal ficar atento aí. Legal. Lucas, uma questão que muita gente faz, né? Você está explicando aqui, e acho que é oportuno a gente fazer uma pausa para deixar bem claro, porque aqui nós temos um público bastante heterogêneo, né? Tem pessoas aqui que já investem, tem pessoas que estão começando agora, tem pessoas que já são experientes, já tem fundo imobiliário na carteira, então acho que é legal a gente explicar para todos aqui. Você estava explicando que o fundo imobiliário ele pode ser shoppings, lojas, né? Pessoal aqui de Campinas, por exemplo, tem o fundo imobiliário do Shopping Dom Pedro, que é aqui da nossa região e tal. Mas uma pergunta que a gente ouve no mercado, algumas pessoas fazendo, qual é a diferença de um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de papel? Isso é um assunto que às vezes as pessoas ouvem isso na internet, é uma nomenclatura usada no meio, e eu acho legal explicar para o pessoal aí o que é um fundo de tijolo e o que é um fundo de papel. Tá certo. Vamos tentar exemplificar da maneira mais fácil possível aqui. Bom, um fundo de tijolo, né? Fundo de tijolo são todos os fundos chamados que têm um ativo físico por trás. Então, por exemplo, aí no caso dos fundos que têm participação no Shopping Dom Pedro, o fundo ele é dono de uma parte do shopping. Então, os locatários, as lojas, os restaurantes, eles pagam aluguéis mensais aos donos, e os donos do shopping vão distribuir 95% no caso do fundo para quem comprar uma cota desse fundo. Então, todo fundo de tijolo é um fundo que por trás daquele fundo você tem um ativo físico em si. Então, tanto faz shopping, agência bancária, um hospital, uma laje corporativa. Então, todo fundo que é de tijolo, ele tem um imóvel físico por trás. Agora, os fundos que são chamados de papel, é fundo que ele aloca em CRIs, em LCIs, que são todos outros tipos de investimentos, né, ligados ao setor imobiliário, mas ele não tem nenhum ativo físico dentro do fundo. Então, o fundo ele vai ter uma carteira com diversos CRIs, LCIs, que ele escolhe e põe para dentro do fundo. Esses papéis são remunerados e o fundo pega 95% desse lucro líquido também que ele vai receber desses papéis e vai distribuir para os cotistas também que compraram uma cota desse fundo imobiliário. Então, basicamente, a diferença de fundo de tijolo para fundo de papel é que um tem um ativo físico e o outro ele investe em papéis derivados do segmento imobiliário. Ficou claro? Muito bom. Mais uma dúvida que o pessoal chegou aqui esse fundo, um fundo imobiliário, ele pode investir em outro fundo imobiliário? Ou esse fundo, por exemplo, que é um fundo de papel, como você estava explicando, que é um fundo que ele não tem um ativo por trás, ele pode comprar outros fundos imobiliários ou não? Sim. Uma das classes de fundos imobiliários existentes é chamada fundos de fundos. Ou seja, um fundo imobiliário ele compra cotas de outros fundos existentes no mercado. Então, ele faz uma seleção conforme a estratégia do gestor
Então ele pode comprar um fundo de agência, cotas de shoppings, cotas de fundo de papel, cotas de hospitais, ou seja, o gestor ele faz um mix dentro dos fundos que existem no mercado e ele faz uma seleção e aí você compra um fundo que ele investe em cotas de outros fundos imobiliários, tá? Então é como se você estivesse comprando um fundo que você vai ter um gestor lá profissional que vai fazer a alocação conforme ele acha melhor e você vai estar comprando essa gestão de um gestor profissional. Ele vai comprar as cotas que ele achar mais convenientes, melhores para o momento, e aí esses fundos são chamados fundos de fundos. Então a gente tem alguns fundos desses do mercado e é uma das classes de fundos imobiliários. Dá para saber, Lucas, pela nomenclatura do ativo, dá para saber pela nomenclatura do ativo se ele é um ativo de papel ou se ele é um ativo de tijolo, como você estava explicando. Isso até já puxa uma outra pergunta aqui, que o Kleber fez para a gente, que como identificar, né, como saber os detalhes de cada fundo, né? Por exemplo, no caso dos fundos que são de tijolos, né? Qual é a duração de contrato, para quem está alocado, se tem uma perspectiva de rentabilidade fixa ou não, né? A questão é duas coisas, né? A nomenclatura, dá para saber se é um fundo de tijolo ou de papel, né? Eu acredito que não, mas eu vou deixar você responder. E como saber o que tem dentro daquele fundo, né? Tem algum lugar onde o cotista, o interessado em ser cotista daquele fundo, possa acompanhar isso para saber se é melhor ou não, se está de acordo com o que ele espera ou não? Vamos lá. Em relação ao ticker, né, que é o código do fundo que ele é negociado em bolsa, pelo código a gente não consegue saber que tipo de fundo ele é, tá? Então, geralmente, o ticker, eles são 4 letras e o número 11 em seguida, né? E alguns podem ter um B também na frente, que ele é negociado só em balcão. Então, pelo ticker, pelo nome do fundo, o nome do fundo geralmente ele faz alusão ao tipo de fundo que ele é, mas isso não é uma certeza que você bate o olho no nome do fundo, você sabe do que ele é. Alguns é fácil, por exemplo, o Santander Agências, você sabe que é um fundo de agências do Santander, por exemplo, mas alguns outros você não sabe. Por exemplo, o Quineia Rendimentos Imobiliários. Ele é um fundo de papel, mas ele poderia, com esse nome, ser um fundo também de laje. Então, alguns o nome faz alusão, outros não, tá? Então, pelo nome só, você não pode concluir. Em relação, né, a você saber o que tem de cada fundo, isso consegue. Então, as gestoras, elas têm que encaminhar todos os documentos dos fundos à CVM. Então, você entra no site da Bolsa, é mais fácil, você tem uma parte lá só de fundos imobiliários, lá tem a lista com todos os fundos listados no mercado. Então, lá você pode entrar, você vai ver todos os documentos do fundo. Geralmente, eles fazem um relatório mensal, onde tem as principais informações do fundo. Então, por exemplo, qual que é a vacância que está o fundo, onde estão os prédios localizados, alguns disponibilizam os locatários, qual que é o prazo dos contratos, tem todas essas informações pertinentes ao fundo. Por exemplo, o fundo de papel tem a lista com os CRIs que ele está investindo, com as LCIs, quanto que está alocado em cada papel. Então, todo o fundo ele tem que reportar todas as informações ao mercado. Ele não pode esconder nada, todo o balanço, tudo que ele gastou, tudo que ele comprou, quanto que deu de lucro, todas as informações ele tem que disponibilizar no mercado. Legal. Muito bem. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Para quem de repente ainda não tenha muito claro ou esteja começando a conhecer agora.
você poderia traçar um paralelo, fazer uma comparação entre a diferença de você comprar e investir em um imóvel e investir num fundo, né? Você ir lá comprar um imóvel, de repente, eu quero comprar uma sala comercial, ou eu vou investir em um fundo um fundo imobiliário que tenha dentro do portfólio dele salas comerciais, enfim. Você poderia traçar um paralelo para a gente do que é vantagem para um, desvantagem para o outro, para os nossos ouvintes aqui? Vamos passar para o slide 3, que tem uma tabela que vai facilitar essa visualização. Bom, aqui a gente faz uma comparação, né, um pouco, qual que é a vantagem de você investir num fundo imobiliário ao você comprar um imóvel em si, né? Então, primeiro, do lado fiscal, né, essa primeira linha. No caso dos fundos imobiliários, não há incidência de imposto de renda sobre o rendimento distribuído, tá? Então, a gente tem a maioria dos fundos imobiliários distribuindo rendimentos mensais. Esse rendimento vai cair na sua conta limpo, livre de IR, tá? Não há nenhuma incidência de imposto de renda nos rendimentos. Aí, por exemplo, você comprou um apartamento e colocou esse apartamento para alugar. No caso dos aluguéis, eles são tributados, né? Então, aí já é um ponto para os fundos imobiliários. No caso da gestão, né? No caso dos fundos imobiliários, são gestoras, né? Grandes gestoras, por exemplo, Quineia, que é do Itaú, Credit Suisse Reding Grifo, né? Que é um banco... É um banco internacional suíço. A gente tem gestoras como Rio Bravo. A gente tem dezenas de grandes gestoras fazendo a gestão desses imóveis, tá? Então você tem gestores profissionais que estão lá só para cuidar desses ativos que estão dentro do fundo. Então, por exemplo, lidar com contrato, parte burocrática, locatários, o prédio lá, que o elevador precisa de uma manutenção. Então tem toda um profissional lá cuidando de todos os aspectos de todos os imóveis. Daí, no caso de um imóvel físico, né? Então vamos usar aí sempre um apartamento, por exemplo. Então, você precisa ir, alguém quer alugar seu imóvel, você vai ter que fazer toda a parte de contrato. Se o locatário não paga em dia, você tem que ir atrás dele, tem que negociar, precisa fazer uma reforma no seu imóvel, você vai ter que fazer, vai ter que pagar. Então, toda essa parte burocrática, no caso do imóvel, do apartamento, é o dono que tem que fazer. Então, ele tem toda a dor de cabeça. Às vezes, por exemplo, seu apartamento fica 4, 6 meses para alugar, você está lá, você precisa pagar seu condomínio, você precisa fazer a manutenção do apartamento. Então, tem toda essa parte aí burocrática que o proprietário acaba tendo que fazer, né? Em relação a custos, né? Então, no caso do fundo imobiliário, ele é negociado em bolsa, é como você negociasse uma ação em termos de negociação. Então, elas são negociadas na bolsa BMF, BMF Bovespa, né? E o preço que você vai ter é o da corretagem, né? Então, é esse custo que você vai acabar tendo para comprar e vender um fundo imobiliário. Então, no caso do apartamento, né, você tem o custo de 4% na compra e na venda, tem TBI, tem emolumentos, tem porcentagem de corretagem para imobiliária, tudo mais, todos aqueles custos, né, que já são conhecidos das pessoas. Em relação à diversificação, então, quando você compra um fundo, com pouco, a gente pode comprar a partir de uma cota, né? Então, tem cota, por exemplo, de R$100 no mercado. Então, além disso, você pode, comprando um fundo específico, às vezes naquele fundo tem cerca de 10 imóveis dentro, até mais. Então, você pulveriza todo o seu risco de inadimplência, vacância e tudo mais com pouco dinheiro. Então, com pouco dinheiro, você consegue comprar uma cota, por exemplo, aqui de um prédio na Faria Lima. Enquanto que
com aluguel, por exemplo, você às vezes vai pagar 600 mil, 700 mil num apartamento aí de médio padrão, e aí você colocou 700 mil reais em um apartamento, né? Então você está com um grande capital investido em apenas um ativo, né? Então você tem todo aquele risco do locatário não pagar, risco de às vezes você ficar mais de um ano com o imóvel parado, então só gerando custos, né, para você. Então esse também é um outro ponto positivo em relação a fundos imobiliários, né? Aí a negociação do fundo imobiliário é via home broker, né, ou mesa. Então o investidor ele negocia as cotas. Então você decide amanhã vender ou comprar, você faz isso na bolsa, né? Então no caso de um imóvel, você precisa ter escritura, certidão, todos aqueles documentos. Às vezes tem que fazer reforma para alugar de novo apartamento, tem todas essas burocracias, né? E no caso da liquidez também é outro ponto forte, né? O fundo ele é negociado na bolsa, então você põe lá para vender, ele tem a liquidez, alguns são mais líquidos, outros menos líquidos, mas você consegue negociar em poucos dias ou no dia você já vende a sua cota. No caso de um apartamento, a gente sabe que não é assim, né? Às vezes a gente fica 1 ano, 2 anos para conseguir vender um imóvel, né? Então você precisou de dinheiro ali, não é assim, estou com imóvel, estou precisando de um dinheiro, vou vender o meu apartamento, né? Às vezes você não vai conseguir vender na hora que você quer, pelo preço que você quer, né? Então esses são alguns dos pontos principais, assim, que o fundo imobiliário ele é muito mais eficiente do que um imóvel físico. Deu para entender? Legal, ficou muito claro, Lucas, obrigado. Eu queria ter uma pergunta aqui do Leonel. Ele gostaria de saber se o cotista tem que pagar alguma taxa de administração, né? Se tem, como funciona essa questão de taxa de administração, né, para fundos imobiliários, como que funciona essa questão, qual custo ele tem, né? Ele tem a taxa de corretagem que você falou, dependendo da condição da corretora ele vai ter taxa de custódia ou não, né? E a taxa de administração, como é que funciona isso, tá? Gostaria que você explicasse para a gente essa questão da taxa de administração. Perfeito. Existe taxa de administração, sim, nos fundos imobiliários. Ela, de grosso modo, ela varia de 0,2 a 1,5, e essa taxa ela vai ser menor ou maior dependendo do fundo. Então, um fundo que ele tem mais, o gestor tem mais trabalho, é mais difícil fazer a gestão desse fundo, a taxa tende a ser um pouco maior, enquanto que um fundo mais básico, por exemplo, um fundo de agência bancária, que os contratos são de longo prazo, são, por exemplo, com grandes agências bancárias, você não tem risco de vacância, de não pagamento de um aluguel, então que a administração acaba sendo mais fácil, a taxa é menor, enquanto que, por exemplo, um fundo de papel, em que o gestor ele fica tradando papéis, ele precisa conhecer o mercado todo de CRI, de LCI, saber qual ativo está melhor em qual momento, fazer grandes transações, está todo momento. Bom, acho que o Lucas deve ter tido algum problema com a internet dele ali, né? Ele estava explicando a questão da taxa de administração, que é 1%, 1,5% a 2%, né, ao ano, né, pessoal? Isso não é ao mês, né, de taxa de administração. E lembrando que isso já está descontado, né, na cota dele, na taxa que vocês recebem. Então não é que você tem lá o fundo imobiliário na sua carteira, você vai ter que desembolsar isso para pagar, tá? Então só colocando isso, né, deixando isso bem transparente, tá? Eu queria, assim que ele voltar, eu vou encaminhar novamente mais uma pergunta que chegou aqui para ele, né? Outra pergunta, enquanto isso eu vou respondendo para vocês.
nos perguntam muito qual é o valor mínimo, né, para se começar a investir em imóveis, né? E não existe um valor mínimo necessário. Hoje você tem cotas de fundos, de fundos imobiliários que custam R$70, R$80, e você pode, nos fundos imobiliários, comprar as cotas de um em um. Então você consegue comprar de um em uma cota. Então com R$100 você consegue começar a ter uma carteira de fundos imobiliários. Óbvio que se você me aconselha a começar a comprar fundos imobiliários, se eu tiver R$1.000, por exemplo, olha, se você tiver R$1.000 e não tiver uma perspectiva de ir aumentando essa posição com o passar do tempo, né, e aumentando isso, ou seja, uma coisa é eu vou comprar constantemente um valor X. Não, eu quero fazer um investimento único de R$1.000. Eu não aconselho, eu não sugiro, até essa é uma opinião particular minha, né? Por quê? Você vai ter ali custo de custódia comendo ali, né, todos os meses caindo na sua conta, e a rentabilidade que isso vai te trazer não vai ser interessante, né? Então, agora, tem uma carteira em torno ali de uns R$10.000. Eu já acho que é interessante alocar fundos imobiliários nessa carteira, tá? Então, só um instantinho aqui que eu acho que ele conseguiu retornar. Deixa eu só liberar o áudio para ele novamente aqui. Pronto. Ele já está de volta aqui. Legal. Aqui, a nossa conexão caiu, mas já voltemos aqui. Legal. Aí, legal. Bom, então eu estava dizendo que assim, acho que é interessante, até o Dr. Lucas não estava, eu estava respondendo uma pergunta que nos fazem muito aqui, que é o valor mínimo de capital para começar, né, para investir em fundo imobiliário. Eu acredito que, eu estava explicando que a partir de R$70, R$80, já se consegue comprar uma cota. Mas a sugestão seria montar uma carteira ali no mínimo de R$10.000, para que os custos façam sentido. Lucas, eu queria aproveitar que você está de volta com a gente e perguntar para você, eu queria que você falasse um pouquinho, né, você que é um grande analista, qual é a tua perspectiva de mercado, né? A gente está aí numa possível, né, uma eminente melhora do cenário econômico do país, e tendo isso em vista, o que isso pode representar, né, para o mercado imobiliário, para o mercado de fundos imobiliários, né? Inclusive, uma das perguntas que fizeram, poxa, com o eminente possível rally de alta, né, da Bolsa, né, papéis aí das companhias subindo, o ano passado a Bolsa foi o melhor investimento do ano, como é que fica o mercado de fundos imobiliários? Você poderia dar para a gente um pouquinho da sua visão, compartilhar conosco um pouquinho do que você e a equipe aí da Guide está esperando para esse ano e principalmente no mercado imobiliário? Claro. Pessoal, desculpe aí que a gente tinha caído, né? Só para concluir aquela hora que eu estava falando, só que então a taxa de administração ela varia de acordo, né, com o tipo de fundo, mas todos esses custos, já o investidor ele vai receber na conta dele já o valor líquido, o valor que é já do investidor, tá? Ele não vai ter que receber o rendimento mensal dele e pagar a taxa de administração, tá? E todos os custos do fundo, o que vem para ele no final já é dele, já é líquido, tá? Só para destacar isso daí. Em relação ao cenário, né? Inclusive, podemos passar para o próximo slide, slide 4, falar um pouco, fundos imobiliários, ele tem uma correlação inversa com a taxa de juros, tá? O que é isso? Quanto mais a tendência for de queda de taxa de juros, mais ela deixa fundos imobiliários cada vez mais atrativos, tá? Então, durante o ano passado foi um excelente ano para
para o segmento de fundos imobiliários. A gente teve valorização aí de mais de 30% no ano, então bons fundos andaram muito, foi um ótimo investimento, né? Porque assim, olha, tem dois jeitos de você ganhar com fundos imobiliários, tanto com valorização de cota, como uma ação, por exemplo, quanto pelo rendimento que é pago mensalmente, tá? Então, tem dois jeitos de você ganhar com fundos imobiliários. Em relação, né, à taxa de juros, a gente viu ano passado já, né, aquela tendência de queda de juros, a expectativa com a queda. Isso já fez com que os fundos andassem bastante e agora nas últimas reuniões, né, a gente está vendo cortes mais fortes na taxa de juros, né? Inclusive, essa última reunião de janeiro, o mercado esperava aí um corte de 0,5, acabou vindo um de 0,75, né? Acima do que a maioria do mercado esperava, e essa tendência é excelente para fundos imobiliários, tá? Quanto mais tendência de queda de juros, melhor para fundos imobiliários. E a expectativa aqui da Guide é que a taxa de juros termine o ano agora de 2017 abaixo de 2 dígitos, tá? Então, vai ser, aí a gente espera aí cortes fortes na taxa de juros esse ano, tá? E o que leva, né, alguns aspectos que levam a gente a confiar nessa tendência aí de queda de juros, né? Então, por exemplo, esse gráfico da esquerda, né, ele mostra aí os índices de confiança de 2001 até 2017, né? Então, a gente tem os segmentos da indústria, consumidor, construção, que é o azul claro, e de serviços, né? Então, a gente viu ali 2016 os índices caindo, né? O fundo do poço ali, todos despencaram. E aí a gente vê uma retomada, né, uma melhora a partir desse ano, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar ali na ponta dos gráficos, eles deram uma recuperada, mas ainda está apontando para baixo e que mostra que não vai ser uma recuperação tão forte como alguns imaginam. Vai ser uma recuperação gradual e lenta. E isso ajuda cada vez mais o Banco Central a forçar ele a reduzir a taxa de juros, entendeu? Porque para ele incentivar a produção, consumo e a retomada da economia, quanto menor a taxa de juros, mais favorece a dinâmica econômica, tá? Então, esses são outros aspectos que levam a gente a crer que vai ter uma sequência forte aí de corte na taxa de juros, tá? Em relação à PIB, né? A gente tem esse ano, a gente deve esperar um PIB aí próximo de zero, que na verdade é uma estabilização, né? Então, depois de duas fortes quedas aí, 2015 e 2016, esse ano é um ano de inflexão, onde o crescimento do Brasil vai começar a melhorar, mas ao mesmo tempo a gente espera para esse ano um crescimento modesto, tá? Então, perto de zero. E aí, para 2018, ele voltaria a crescer aí, em torno de 1,5 mais ou menos, tá? Então, esse ano é um ano de inflexão, é um ano que a gente espera uma melhora da economia, mas, como eu disse, esse ponto de inflexão vai começar a melhorar, vai começar a andar as coisas, mas também a gente tem questões aí como fiscal, que precisa andar, a previdência, né? Que a gente está dando sinais de melhora, mas a gente precisa aí também ir com cautela. E toda essa cautela indica aí uma queda forte na taxa de juros, tá? Legal, Lucas, muito bem. Uma pergunta que chegou aqui do Risser, eu acho que faz sentido para que as pessoas entendam. Até um dos anúncios que a gente fez desse evento foi como ter uma renda mensal, né, através dos fundos imobiliários, né? Então, você pode constituir uma carteira de fundos imobiliários, a qual te traga uma renda mensal em forma de dividendos.
E a pergunta do Risser vem em cima disso, né? O rendimento mensal sobe conforme o valor da cota sobe? Você poderia explicar um pouquinho para a gente essa questão de como constituir uma carteira, até se você quiser entrar no caso já da carteira da Guide, fique à vontade, para explicar para o pessoal como você consegue ter uma carteira com rendimento mensal líquido de imposto de renda, né, porque os dividendos já são líquido de imposto de renda, mensalmente caindo na sua conta. Você poderia falar um pouquinho melhor sobre isso? Claro. Então, né, como eu disse, existem as duas formas de ganhar com fundo imobiliário, né? Então, uma é com a valorização da cota e a outra é com o rendimento pago mensal. O que pode, né, por exemplo, eu ter ganho de cota? Ganho de cota, basicamente, em última análise, é a oferta e demanda, né, do papel, como é em bolsa. Então, se tem muita gente vendendo, a cota tende a cair. Se tem muita gente comprando, muita demanda pelo papel, o preço tende a subir. Né? Mas é claro que não é só essa simples relação que mexe no preço da cota, né? Então, a gente tem os aspectos do fundo em si, conforme o fundo está entregando de resultado, vai interferir nessa oferta e demanda, certo? Então, o que influencia no meu rendimento? Como que o fundo vai me pagar mais ou menos rendimento? Bom, como eu disse, por exemplo, um fundo de laje, ele vai alugar, o prédio, vamos supor que ele tem o prédio todo, ele tem 15 andares e cada andar ele aluga para uma empresa. Então, o nível máximo de rendimento é quando eu estou com o meu prédio inteiro locado, quando eu estou fazendo o contrato de aluguel, todo ano ele é reajustado por IGPM. Então, eu estando com o meu imóvel todo locado e os contratos sendo reajustados para cima, eu vou ter um ganho de rendimento, o meu nível, vamos dizer assim, máximo de rendimento, né? E agora, conforme, por exemplo, eu tenho um andar vago, tenho 2 vagos, 3, isso daí vai mexer no meu rendimento. Então, conforme eu tenho vacância no meu fundo, isso vai diminuir a receita do fundo e, consequentemente, diminui meu rendimento. Lembrando que 95% do lucro líquido é distribuído aos cotistas, né? Proporcionalmente, é claro. Então, esses aspectos como vacância, né? Vacância é algum andar vago, algum prédio vago, alguma unidade que seja vaga, isso reflete no meu rendimento. Não correção de contratos, né? Por exemplo, agora, nesses últimos anos, o mercado com uma oferta muito grande, uma demanda em queda, muitos contratos não conseguiram ser reajustados, ou alguns fundos também, às vezes, até praticavam um desconto no preço do aluguel para manter o prédio locado. Então, tem vários pontos que podem afetar meu rendimento, mas basicamente vacância, inadimplência, por exemplo, o locatário não pagar o aluguel esse mês, vacância, inadimplência e reajuste. Basicamente, nos fundos de tijolo, esses são os principais pontos que podem mexer com a minha rentabilidade, tanto para cima quanto para baixo, tá? Legal, muito bom. Legal. Legal. Obrigado aí pela explicação, acho que ficou bem claro, né? Acho que o pessoal tá gostando aí, tá bem didático, que acho que esse é o nosso objetivo mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a carteira da Guide, né? Porque nós convidamos aqui as pessoas, eu imagino que todos que estejam aqui, poxa, eu gostei, vi que eu posso ter uma rentabilidade mensal, isenta de imposto de renda, já entendi que os fundos pagam 95% da rentabilidade, né, que ele tem, ele distribui dessa forma, então eu posso ter uma carteira que me dê um rendimento mensal, mas qual fundo
né, tem aí N fundos de investimentos, né, e qual fundo eu devo comprar, né, como que eu devo compor uma carteira de fundos imobiliários, né, e aí a Guide tem uma carteira sugerida, uma carteira recomendada, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, quais são os melhores fundos, né, um pouquinho da sua análise, quais são os melhores fundos, um pouquinho da carteira da Guide. Gostaria que você passasse um pouquinho aqui pro pessoal que está com a gente. Tá certo. Então vamos passar para o slide mais à frente. Tem um gráfico do desempenho, né, da nossa carteira. Eu acho que é o gráfico 10. Daí depois a gente muda para o 11, para o 11º. Bom, aqui é só, a gente está comparando o azul, a linha azul é o desempenho acumulado da nossa carteira de fundos imobiliários e a linha cinza é o IFIX. Assim como o Ibovespa é para o mercado de ações, o IFIX é para o de fundos imobiliários, tá? Então, dentro do IFIX, a gente tem cerca de 70 fundos que compõem esse índice, então é um balizador no mercado de fundos imobiliários, tá? Então, aqui no caso, o desempenho acumulado na nossa carteira até o final do ano passado estava em 48,71%, enquanto que o IFIX estava em 36,18%. Então, aí a gente pode ver que é um excelente retorno da nossa carteira, bem forte, acima do índice, né? Ali embaixo até tem, desde o início, em 2016, a gente tem quase 40% de valorização da nossa carteira, tá? Qual que é a nossa carteira hoje? Bom, em janeiro a gente faz aqui a gente faz um acompanhamento de todo o mercado de ações, né? Mais ou menos são 124 fundos listados, listados na bolsa, né? E a gente faz um acompanhamento do mercado como um todo, e aí a gente busca as melhores opções dentro de cada setor. Então, para o nosso cliente, a gente busca aí montar uma carteira equilibrada, bem diversificada, e com fundos assim que a gente acredita que tem boa gestão, tem bons ativos, ativos bem localizados, locatários conhecidos, grandes, porque tudo isso vai dar segurança e vai dar um bom desempenho para a nossa carteira, né? Então, por exemplo, passando para o slide 11, atualmente nossa carteira, essa é a carteira de janeiro, tá? A gente faz uma seleção mês a mês, então a cada mês pode ter mudanças. Essa é a nossa carteira atual, ela é composta por 6 fundos, né? Então, vamos ali pela ordem. Então, eu tento mesclar entre os segmentos, buscar quais segmentos, dentro do segmento, qual fundo que eu estou gostando mais, e de uma forma que seja equilibrada, né, para o cliente. Então, o BRCR11, né, o BC Fund, esse é um dos fundos mais conhecidos do mercado, né? Ele é o maior fundo imobiliário no momento, ele é administrado, ele é gerido pelo BTG Pactual. Então, esse é um fundo de lajes corporativas, então são prédios aí locados para escritórios, né? Basicamente imóveis que em São Paulo e um pouco no Rio de Janeiro. Então, é um fundo chamado, né, de lajes corporativas. Então, o mercado de lajes corporativas ele deve ser muito beneficiado pela queda de juros, é um dos segmentos que mais vai ser beneficiado. E assim, o mercado de lajes corporativas, ela sofreu muito nos últimos anos, como eu disse, pela alta demanda. Então, a gente teve 3 anos de fortes entregas de edifícios corporativos, principalmente em São Paulo. Então, eram prédios grandes, modernos, bem localizados. Então, a gente teve uma oferta muito grande, enquanto que a economia, né, caindo, a demanda estava muito baixa. Então, a gente viu um movimento forte de migração de empresas para prédios mais baratos, para regiões mais distantes. Outras empresas também, muitas faliram, não conseguiram manter sua locação, sua empresa.
Então, o que aconteceu? Isso pressionou o mercado de lajes corporativas. Então, o preço do aluguel foi pressionado para baixo, a vacância aumentou muito e aí tinha muita disputa de prédios por locatários. Isso fez com que o preço caísse do aluguel. Consequentemente, a rentabilidade do cotista caiu também. E o que fez? Fez com que esses fundos ficassem com desconto em relação ao valor patrimonial deles. O que é isso? Vamos supor que o prédio aqui na Faria Lima ele vale 100 milhões de reais. E o preço justo dele seja 100 milhões. Mas, como o mercado estava muito ruim, ele começou a ser negociado abaixo do que ele vale. Então, por exemplo, ele estava com 20% de desconto em relação ao valor patrimonial, então você poderia comprar um prédio que vale 1 milhão e pagar 800 mil nele. Basicamente é isso. Então, o que fez? Fez com que o mercado agora, a gente ainda consegue comprar fundos de lajes corporativas abaixo do que elas valem no mercado. Então, é um excelente momento. É claro que as cotas já andaram bastante, mas ainda tem muito fundo, como é o caso desse, que ainda está abaixo do valor patrimonial. Então, além do rendimento mensal distribuído, você ainda pode, no longo prazo, ter um ganho de capital. Porque aí, quando o mercado for se equilibrando novamente, os valores do aluguéis, do metro quadrado, tendem a subir e você comprou, o valor da cota vai subir também, e aí você comprou um ativo que vale 100 por 80, no caso, por exemplo. Tá? Então, esse é o BICFund. O de baixo, com uma proporção um pouco menor, com 10%, está o HGBS 11. Então, é um fundo gerido pelo Credit Suisse, que é de shopping center. Então, esse fundo ele tem participações em diversos shoppings pelo Brasil. Então, a receita dele basicamente é aluguel dos lojistas, tá? Então, ele recebe parte desses aluguéis, distribui também para os cotistas proporcionalmente. O segmento, falando um pouquinho do segmento de shopping, é um segmento que também foi muito prejudicado nos últimos anos, né, pela crise. Também os shoppings tiveram desconto sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, justamente por aumento de vacância, renegociação de contrato abaixo, não correção de alguns contratos por IGPM, etc. Tudo isso também fez no passado com que o rendimento dele caísse, consequentemente a cota caiu também, então eles passaram a ser negociados abaixo do valor patrimonial. A exposição um pouco abaixo nesse ativo, né, que ele não está 20%, ele está 10%, por exemplo, justamente é porque a gente vê uma retomada do segmento um pouco mais lenta. Então a gente viu, por exemplo, agora em dezembro, um mês forte de vendas de shopping center. As vendas foram muito ruins ainda, o segmento ainda está um pouco pressionado, mas é claro também, olhando para o longo prazo, 2017, 2018, isso tende a ir corrigindo de volta, tá? O ativo de baixo, o HGLG11, é um fundo também gerido pelo Credit Suisse e é um fundo de galpão logístico. Então, esse fundo ele é dono de vários galpões. Tem a Ifest de Campinas também, ele tem alguns galpões. Tem no Sul, tem em São Paulo. E então, o fundo ele é dono do galpão, ele aluga o galpão para grandes empresas. Então, tem nomes fortes dentro desse fundo. E o que isso faz? Isso dá mais segurança, né? Então, a chance de uma grande empresa multinacional quebrar ou sair é muito menor do que, por exemplo, uma empresa de pequeno, médio porte, né? Então, são centros de distribuições logísticos que a empresa vai lá, paga o aluguel para utilizar esses galpões. Então, esse fundo é o nosso preferido dentro do setor de logística. Passando para baixo, o HGRE11
é um outro fundo também de lajes corporativas. Então, vocês podem ver que a gente, nos últimos meses, vem aumentando a exposição ao setor de lajes, justamente para antecipar o movimento de melhora. Então, como a gente está vendo o movimento de queda de taxa de juros e de melhora de economia, reaquecimento da economia, então esses fundos de lajes devem ser muito beneficiados. Então, eu quero comprar esse ativo agora que ele está com desconto em relação ao valor patrimonial, para depois lá na frente, quando ele for reajustando, eu já comprei lá atrás, já estou tendo ganho de capital, além do rendimento mensal, tá? Então, esse fundo também é bem diversificado, ele tem diversos ativos em vários prédios, cidades. Então, só destacar que eu gosto bastante de fundos que são mais de um locatário, mais de um ativo, em mais de uma região, porque dessa forma eu consigo mitigar os riscos, tá? Então, um risco aí de uma vacância, de uma inadimplência, ele cai. Porque, pensa, uma coisa é eu ter um fundo com um locatário. Se esse locatário ele sai, claro que tem os contratos e tudo mais, mas ele saindo, a minha renda vai para zero se eu não conseguir um novo locatário, né? Então, com isso, alguns meses meu rendimento vai ficar prejudicado. Agora, se eu tenho um fundo com 10 ativos, com 30 locatários, se um cara sai ali, ele não vai afetar muito o meu nível de rendimento, tá? Então, a gente gosta muito de diversificação, localização, locatário, imóveis e tudo mais, para o setor. O fundo de baixo é o AGCX11, é um fundo da Caixa. Então, o fundo ele é dono de várias agências bancárias que são locadas para a Caixa, e o fundo recebe os aluguéis mensais pagos pela Caixa, tá? A gente está com... Esses fundos são os mais, vamos chamar, com menos riscos de todos, porque são contratos, né, de longo prazo, não tem risco de o banco fechar uma agência dentro do fundo específica, eles são grandes, são bons pagadores, eles não vão atrasar o aluguel da agência. Então, esses fundos eles são os mais seguros, consequentemente o rendimento dele é menor, né? Justamente em relação ao risco-retorno, basicamente. Então, a gente está também com uma exposição um pouco menor a ele, 10%, justamente aí pelo segmento, né, de agência ser um segmento mais resiliente, paga menos rendimentos, e também a gente já está antecipando um pouco o movimento, né, que daqui a pouco cada vez menos agência bancária, cada vez mais digitalização e tudo mais. Então a gente já está na Caixa, que é de todos os fundos de bancária, é o que a gente acredita que vai ser o último a ter esse movimento, né? Porque, por exemplo, um Santander, que é um banco privado, quando corte de custo e tudo mais, ele tende a ter um movimento mais rápido de fechamento de agências do que uma Caixa, que tem um cunho mais social, é um banco mais popular, né? Então, esse movimento deve ser mais lento, mais para frente, né? E agora, por fim, o KNCR11, esse sim é um fundo de papel, é um fundo, a Quineia é uma gestora do Itaú, então ele compra CRIs, LCIs, tem uma lista bem grande de ativos, tá? Que ele compõe esse fundo, tem regras bem criteriosas para colocar um CRI, um LCI que ele compra, então é uma gestora muito boa que eu gosto bastante. Então, ela entrou no lugar de um outro fundo de papel do Safra que a gente estava desde o meio do ano passado, tá? E basicamente a troca foi por um fundo com um rendimento que estava melhor, então a gente fez uma troca aí. Bom, basicamente a nossa carteira é essa. Agora, dúvidas? Eu vou fechar aqui. Legal, Lucas. Poxa, acho que assim, eu queria ressaltar que está sensacional a carteira da Guide, né? Tem aí, no ano,
quase 40% no ano passado, né? Uma rentabilidade espetacular. Eu queria aproveitar e responder algumas das perguntas que foram caindo aqui, né? Chegando para a gente. A pergunta é se a rentabilidade fica melhor quanto mais tempo fica. Eu queria esclarecer que o fundo imobiliário ele tem a tributação sobre o ganho de capital de 15%. Né? Então é diferente de um fundo de investimento multimercado que quanto mais tempo você deixa investido, menor a tributação. Né? O fundo imobiliário é sempre 15% sobre o ganho de capital e os dividendos são isentos de imposto de renda. Então, no caso do fundo imobiliário, o rendimento sobre ganho de capital é de 20%, tá? Não 15%. Assim, a pessoa só vai pagar esses 20% se ela vender a cota com ganho de capital. O rendimento não tem nenhuma tributação, é isento, tá? Muito obrigado pela correção, Lucas. Para ficar claro aqui para o pessoal, a tributação sobre o ganho de capital 20% e os dividendos é isento, né? E o ganho de capital é só se ela comprar a cota, vender a cota mais caro do que ela comprou, certo? Correto, Admilson, é isso mesmo. E lembrando também, é interessante comentar que fundo imobiliário é um ótimo investimento para o médio e longo prazo, tá? Então, a gente tem muito investidor aqui com a gente hoje que ele investe em fundos imobiliários e vai comprando pensando no longo prazo. Então, muitos até pensam como uma forma de aposentadoria, porque você vai comprando a cota, ela vai pagando rendimento mensal, é uma excelente forma de renda mensal, limpa de IR, né? Então, às vezes, para esse tipo de cliente, ele não está nem preocupado se a cota está 115 ou está 100 reais. Para ele, o interesse, ele está atrás do rendimento mensal, né? Então, muitos investidores vão comprando cota e eles às vezes nem vendem a cota, ele está em busca do rendimento. É claro que a gente também tem investidor que está em busca de ganho de valorização de cota e daí trade mais, compra e vende, mas eu destaco aí que é bem interessante, é um investimento aí para médio e longo prazo bem interessante, tá? Visto essa renda mensal isenta aí de imposto de renda. Legal, Lucas. Realmente a gente tem bastante cliente aqui que vai mês a mês comprando mais cotas, inclusive com rendimento. Eu gostaria de também falar para o pessoal, quem é cliente aqui da Evolution, quem é assessorado pela Evolution, nós temos um assessor aqui que todos os meses, todo mês, no início do mês, quando a Guide divulga qual é o rebalanceamento da carteira, se houver alguma mudança, ele entra em contato com os clientes para que o cliente faça essa recomposição, essa troca, e fica a cargo do cliente querer ou não. Mas nós temos uma assessoria aqui para monitorar isso junto com vocês, né, e quando há a mudança, a gente indicar para o cliente. Quanto à liquidez, você falou lá atrás nos slides, mas algumas pessoas perguntaram novamente, um fundo imobiliário, a liquidez dele é de 3 dias. Você consegue vender, né, na bolsa, tem cotação no book, como uma ação normal, você consegue vender e em 3 dias o dinheiro está líquido na conta. Então, é um investimento com uma liquidez boa. Sempre lembrando que o ideal é como você disse, né, ter uma visão para médio e longo prazo, né? Eu não sugiro que ninguém faça trade, né? Fique comprando e vendendo fundo imobiliário no dia a dia. Isso é um negócio, é um tipo de investimento para se ter na cabeça aí o médio prazo, né? Você pode até ir realocando de acordo com a visão do nosso analista, que eu acho que deve ser a postura a ser seguida, né? Inclusive, como a gente viu, o rendimento no ano passado foi excelente, mas tendo em vista sempre essa composição, né? Buscar poupar e crescer sempre cada vez mais ali o rendimento, né?
Eu não sei se o Lucas queria falar mais alguma coisa aí sobre a carteira, Lucas. Tem alguma colocação a mais que você queria fazer? Essa lotação não é todos os meses que tem alteração, né? Vocês não mudam os ativos todos os meses, né? Não necessariamente, né? Então a gente, como eu disse, a gente acompanha o mercado como um todo e fica atento a oportunidades que possam ser interessantes dentro dos parâmetros que a gente considera importante, né? Então, a gente não necessariamente vai fazer mudança todo mês, a gente fica atento, né, ao mercado e tendo um fundo que a gente acha interessante fazer a troca, a gente faz. Às vezes também a gente não faz troca, mas faz um rebalanceamento de acordo com um setor que a gente quer ficar mais exposto, outro quer ficar menos, depende das condições de mercado, mas a gente não necessariamente faz troca todo mês, tá? A gente não faz troca por troca, trocar por trocar a gente não faz, tá? É só se fizer mesmo sentido, a gente estiver vendo o fundamento e valer a pena, tá? Bom, da carteira eu acho que praticamente é isso. Estou à disposição aqui a responder perguntas, né? Isso, e só para fechar, Edmilson, lembrando que o pessoal da Evolution está em contato aí diário conosco, até quase que o tempo inteiro falando com a gente, então não deixem de acessá-los sempre que tiverem dúvidas, quiserem sugestões, conversar sobre a carteira ou qualquer outra demanda aí em fundos de investimento. O Edmilson tem total acesso à nossa equipe de investimentos, ao Lucas, então a gente fica aí à disposição. Legal, pessoal. Eu até queria complementar aqui. Chegaram aqui muitas perguntas, né? Infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai conseguir responder todas, mas nós vamos encaminhar todas, né? Nós vamos responder para todos vocês. Nós temos o contato de vocês, nós vamos entrar em contato com todos vocês, seja via e-mail, seja via telefone, para responder todas as dúvidas que ficaram, né? A gente não tem como. Foram muitas perguntas que foram chegando, isso é bom, mostra o interesse das pessoas, né? Mas a gente não vai ter condições de responder todas. Eu queria, antes de voltar a palavra para os meninos, eu queria colocar aqui, para todos que estão presentes, durante o mês de janeiro, a equipe aqui da Evolution está à disposição, está oferecendo aí 1 hora de assessoria individual com cada cliente, para discutir os investimentos que esse cliente tem, seja no banco, seja em outra corretora, onde for, nós vamos dar um parecer com a nossa equipe de análise sobre qual o cenário que você está bem preparado ou não, e auxiliar em eventual mudança que seja importante na carteira para você estar bem preparado aí para o ano de 2017. Tá? Eu gostaria de deixar aqui os meus contatos. E antes de eu agradecer, eu queria passar a palavra novamente aí pro Lucas e pro Ricardo, para eles se despedirem aí, e aí eu volto aqui para dar mais alguns recados aqui a todos vocês. Pessoal, bom, de qualquer forma, antes de tudo, muito obrigado aí pela participação e enfim, pelas dúvidas e tudo mais. De novo, ressalto que, junto com o Edmilson, aí a gente está sempre à disposição com o pessoal da Evolution para tirar qualquer outra dúvida e, enfim, conte conosco. Lucas? Bom, pessoal, eu acho que foi bem legal o bate-papo. Eu vi aí, a gente está surgindo muitas dúvidas, né? A gente está vendo aí bastante interesse, é bem interessante, bem legal isso, essa troca aí de conhecimento, né? E agora o Edmilson, ninguém vai ficar aí sem resposta, tá? O Edmilson vai selecionar todas as perguntas, aí ele vai falar com a gente aqui, algumas, né, ele já vai solucionar aí com vocês, mas a gente está aqui à disposição. Conforme, né, a gente vai estudando, vai conhecendo, vão surgir novas dúvidas, então a gente está aqui sempre à disposição para tentar solucioná-las, né, e oferecer aí o melhor investimento para vocês, né, levar o melhor ganho
para os clientes nossos. Então a gente está aqui para justamente isso, né? Buscar os melhores investimentos para vocês e deixar vocês mais próximos e com mais conhecimento daquilo que vocês estão investindo, né? Então toda dúvida aí é válida e eu me coloco aqui à disposição para ajudar em tudo que for possível aí para vocês. Isso aí, Edmilson, agradecemos também a Evolution aí pela oportunidade, enfim, estamos à disposição. Legal, pessoal. Poxa, muito obrigado ao Lucas, muito obrigado ao Ricardo por disponibilizar o tempo e participar conosco, esclarecer as dúvidas dos nossos clientes. Para nós é um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu acho que todos que estão aqui estão dando o primeiro passo para investir bem, né? O primeiro passo para investir bem é buscar conhecimento, buscar auxílio. Eu acho que esse é o que vem de melhor. Bom, antes de encerrar, eu queria ressaltar a todos que no dia 7 de fevereiro nós vamos ter mais um evento desse online, no qual nós vamos falar sobre operações estruturadas. Então, também um outro... o mercado financeiro está ficando muito conhecido, cada vez mais pessoas buscando informações sobre isso. É um investimento que tem tido uma rentabilidade muito boa. Então, quem tiver disponibilidade, né, participe conosco novamente no dia 7. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa noite. Muito obrigado mesmo por estar dedicando um pouco do seu tempo e nos ouvir falar. Para nós é muito bacana poder compartilhar um pouco do conhecimento e transmitir isso para vocês. Contem sempre com a nossa equipe. Como eu disse, nós vamos entrar em contato com todos vocês que deixaram as dúvidas aqui para responder o que infelizmente não foi possível responder por conta do tempo. Eu não quero que ninguém fique com dúvida daqui para frente. Nosso objetivo é esclarecer e acompanhar todos vocês aí nessa jornada de investimentos, tá? Novamente, muito obrigado. Fiquem com Deus, uma boa noite. Sucesso, bons investimentos para vocês nesse ano. Lucas e Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Foi engrandecedor para nós bater esse papo aqui e novamente reforçar essa parceria com o HI de Investimentos. Contem sempre conosco, pessoal. Uma boa noite.